Então eu queria que a gente explicasse o que é, né? E o desenvolvimento, o conhecimento que tem vindo ao longo desse processo, que antes era raríssimo descobrir, e quando descobria parecia que era mesmo assim, não tinha solução para a pessoa, era algo muito complexo. Ou eu estou enganada? O que acontece, né, Carol? Assim, a esclerose múltipla é uma doença de mulher jovem, né? Predominantemente. Sim. Em média, são 3 mulheres para cada homem, né? Certo. Então, ela é uma doença que manifesta o sistema nervoso central, né? Que a gente fala que é cérebro, medula e o nervo óptico. Então, assim, ela é uma doença rara no Brasil, que está cada vez mais divulgando, e o Agosto Laranja serve para conscientizar as pessoas disso, né? Da importância de se diagnosticar e de se compreender, né? Porque às vezes o paciente tem um sintoma e nem o paciente percebe que ele pode ser um sintoma da doença, né? Ok. Então isso tudo é muito importante. Aí eu te pergunto, né, com relação a isso, realmente antes era um fantasma muito maior e hoje as pessoas estão conseguindo lidar melhor com isso? Como que tem sido, Aline? Realmente há 30 anos, desculpa, há 30 anos atrás não tinha tratamento eficaz, né, para a esclerose. O que hoje a gente prega que a esclerose ainda não tem cura, mas tem tratamento. Sim. E muitos medicamentos disponíveis pelo SUS, inclusive, que podem trazer uma qualidade de vida para o paciente. E a ressignificação da própria vida de cada paciente, cada um faz de uma forma. Então, o enfrentamento do diagnóstico, às vezes, ainda é complicado, até que o paciente tenha conhecimento do que é a doença, de como ele vai conviver com ela. E é para isso que a associação existe, para dar um apoio para esses pacientes que são diagnosticados, para tornar mais palatável o diagnóstico de esclerose múltipla, porque significa uma ressignificação da vida. Não quer dizer que está fadado a nada de ruim que vai acontecer. E é bom para a pessoa e para a família, né? Isso, sim. Esse apoio para que todos entendam mais a respeito. Então, a associação tem a função de apoiar familiares, cuidadores, pessoas afins do círculo familiar desse paciente, para justamente apoiar em relação à causa, desmistificar a esclerose múltipla. Aí eu pergunto, doutor, quais os sintomas da esclerose múltipla? Então, né, Carol, assim, 2 coisas importantes. Primeiro, só batendo um pouco no que a Aline falou, né? Sim. A importância de que antes, há 30 anos atrás, não tinha tratamento, hoje a gente tem tratamento. A segunda é do controle da doença, né? Hoje, com os novos medicamentos, a gente consegue controlar a doença e o paciente vive bem. Os principais sintomas, na verdade, são alterações visuais, né? Como embaçamento visual, visão dupla. O paciente pode ter perda de força, o paciente pode ter desequilíbrio no caminhar, né? Ele pode ter alterações sensitivas, né? Às vezes não sente um braço, não sente uma perna. Isso acontece todos esses sintomas juntos? Não. Ou pode ser um ou outro? É importante frisar 2 coisas, isso confunde até o próprio paciente, né? Esses sintomas, eles têm que durar no mínimo 24 horas, né? Sim. E tem que ser contínuos. Então, se o paciente perder uma força no braço, essa perda de força tem que durar no mínimo 24 horas. No geral, vem um sintoma. E esse sintoma pode melhorar sozinho. Ela se manifesta através de surtos. Então, o paciente tem esse sintoma que a gente chama de surto. Sim. Então, eu fiquei com a visão embaçada. Então, eu vou lá, tampo o olho, vejo, a visão está um pouquinho estranha. Tampo o outro, está normal. Só que às vezes aquilo ali a gente acha que é estresse, essas coisas, passa uns 4, 5 dias, melhora sozinho. Então essa é uma das características da doença. Ou então a pessoa vai ao oftalmologista para ver se está com algum problema na visão. Isso geralmente acontece. Mas chega no oftalmologista e ele conclui que não tem nada. Isso pode acontecer, na verdade, como é uma doença pouco conhecida, às vezes a pessoa procura o pronto atendimento, que é o mais comum, e chega lá, acaba falando assim, eu tô com uma dormência, assim, o médico fala assim, isso é estresse, tá muito cansado, porque são pacientes jovens, né? Então eles estão na faculdade, estão iniciando uma vida conjugal, né? Então realmente tem uma carga de estresse, né? Então ele acaba pegando isso como é ansiedade, o sintoma melhora e ele deixa para lá, né? Depois, tempos depois, esse sintoma pode recorrer ou aparecer um novo, né? Então essa é a característica da doença. O paciente em geral, ele tá ótimo, igual a gente tem a Aline aqui, tá ótima, mas ela tem um sintoma, aquilo melhora, aí depois volta tudo ao normal. Eventualmente pode não recuperar. Isso acontece, você tem cura? Não tem? Quem tem esclerose sempre vai ter ou não? Como é que funciona? Não tem cura, como eu disse, mas tem tratamento e é isso que é importante frisar para o paciente. Que se ele se trata e ressignifica a vida, muda o estilo de vida e presta mais atenção em si e tem um cuidado maior com a sua vida,
tudo é possível. Ele pode seguir a vida plenamente, como ele bem planejar. Doutor, tem como evitar a esclerose? A esclerose... Ela é genética, não é? A causa da esclerose múltipla, a gente costuma falar que é multifatorial. Ok. Então, é um componente genético e um componente ambiental. O que seria esse componente ambiental? Aquelas coisas ao longo da vida. Infecções que o paciente teve, né? O estilo de vida que ele teve. Às vezes, algumas vacinas podem desencadear esses sintomas, né? Então, assim, não tem uma causa única. Então, assim, não teria como evitar a esclerose múltipla, né? Sim. O que a gente orienta, assim, e a gente sabe que vida saudável, a prática de atividade física, isso tudo são fatores. Não fumar, né? A gente está na semana também do tabagismo. Sim, então, isso falamos ontem aqui sobre então, isso. fumo pode ser um desencadeante da esclerose múltipla também. E também pode agravar com surtos, entendeu? Então, é como se fosse uma cesta que a gente vai juntando um monte de coisa, até completar aquela cesta e o paciente desenvolver esclerose múltipla. Por que a mulher ela tem mais predisposição a ter? Isso, Carol, é uma coisa que foi muito estudada, às vezes coisas hormonais, né? Porque são hormônios diferentes da mulher, ou coisas de cromossomo, né? A gente sabe que o homem é XY e a mulher é XX. Sim. Então, tentou investigar, mas não descobriu o porquê. Então, a gente não sabe o porquê que a mulher é mais acometida. Então, isso foi dado que a gente fala epidemiológico, né? Em estudos viu que a prevalência era maior em mulher, mas não conseguiu se explicar o porquê. E normalmente qual que é a faixa etária? Qual a idade? De 20 a 40 anos. Então, são mulheres jovens, né? Então, é igual a gente conversou, né? São mulheres que estão começando a vida. Então, você chega para ela e fala de um diagnóstico de uma doença que não tem cura, até a maneira de transmitir o diagnóstico... É chocante no momento. A gente tem que ter cuidado, porque assim, o paciente às vezes se afasta, ele tem uma fase de negação, uma fase de revolta, né? Então isso tudo pode acontecer. Como é que aconteceu com você, Aline? Tive essa fase de revolta e tudo. Porque realmente eu tinha começado a trabalhar, tinha saído da faculdade, começado a trabalhar, estava morando sozinha, toda independente. E aí, de repente, um diagnóstico desse... Mas o que você começou a sentir? Então, hoje, sabendo que eu já tinha esclerose múltipla muito antes do meu diagnóstico, eu retomo a minha ideia e me lembro que 10 anos antes do diagnóstico, a minha mão entortou e ficou 3 meses travada. E do dia para a noite. E assim como do dia para a noite também ela melhorou. Olha. Então eu entendo que isso foi um surto. Mas nessa época eu não tive diagnóstico. Entendi. Eu tinha 17 anos. E aí, depois disso... Nessa época que eu estava trabalhando e tudo, eu tive uma paralisia facial, que foi considerado também estresse, porque o meu serviço era muito tenso. Entendo. E aí todos entenderam que era estresse. E isso passou também. Até chegar, né? E isso passou também. 3 meses depois dessa paralisia facial, eu tive uma dormência no corpo inteiro, que começou do pé e veio subindo, 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 subindo e tomou até a altura do pescoço. Eu não sentia roupa do corpo, não sentia nada nas mãos, não tinha tato mais. Aí procurei o neurologista e ele pediu uma ressonância magnética, que é atualmente o primeiro exame que é feito para começar a fazer o diagnóstico. E aí foi que confirmou. E tem quanto tempo que você faz tratamento? 8 anos. Qual é o tipo de tratamento que é feito? Como é hoje? Então, na verdade, hoje, o primeiro remédio com eficácia surgiu em 1993, né? Então, de 93 até 2005, novo, né? Era só medicamentos autoinjetáveis, né? O paciente mesmo ia lá, buscava, o SUS fornece o remédio, buscava uma injeção tipo insulina, assim, ele mesmo se auto-aplicava essa injeção, ou na barriga, ou nas pernas, né? Sim. Isso agora evoluiu. A gente tem tratamentos que são medicações orais, tem remédios que são feitos fenosos, né, na veia, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. E não evoluiu só a maneira de tomar o remédio, né? Evoluiu também a eficácia do remédio. Hoje a gente consegue controlar a doença e o paciente tem uma vida completamente normal. Então, assim, a esclerose múltipla, a importância de conscientizar é porque existe esse estigma, né? Aí eu vou ter esclerose múltipla, eu vou para uma cadeira de rodas. Eu vou ter esclerose múltipla, eu vou ter dificuldade de caminhar. Aqui, eu tenho que ir para a cadeira de rodas? Então, isso mudou muito com o tratamento. Então, é importante ter um diagnóstico precoce e tratar precoce, né? Para a gente evitar que isso aconteça. Então, hoje, como a esclerose múltipla não é uma doença que mata, a gente tem casos de pessoas que acabaram com a esclerose múltipla na cadeira de roda. Sim. Mas isso é cada vez menos comum. Hoje a gente consegue controlar bem a doença com esses tratamentos. Tem pergunta chegando e você pode mandar a sua. Chegou uma pergunta aqui. Bom dia, me chamo Helenilza e moro em São Caetano, em Pernambuco. Deus abençoe, querida. Ela falou o seguinte: meu esposo foi diagnosticado com doença
do neurônio motor inferior. Desde então, ele sente muito cansaço e fraqueza nas pernas, nos braços, no braço direito, já teve perda muscular e tem muitas, é isso mesmo? Fasciculações? Isso. Como é que chama? Ela chama Helenilza. Qual a diferença entre a esclerose e a doença do neurônio? O que acontece, né, Helenilza? O seu marido, na verdade, foi diagnosticado com uma doença que a gente chama doença do neurônio motor. Sim. Que é a esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, a doença do neurônio motor, ela pode acometer tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Como pode acometer diversas faixas etárias, ela às vezes é confundida com a esclerose múltipla, né? Então o paciente tem perda de força, ele tem uma atrofia muscular, né? Como se a carne estivesse emagrecendo. Sim. E a fasciculação, Carol, é quando o músculo começa a pular. Então ele fica pulando sem parar. Infelizmente, essa é uma doença que não tem um tratamento eficaz e ela é diferente da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que, na verdade, ela se manifesta através de surto e só acomete o sistema nervoso central. Sim. O neurônio motor inferior é o neurônio que sai da medula para o resto do corpo. Então, ele é um sistema nervoso periférico, né? Então, são doenças diferentes. Tem uma outra aqui comentando, aqui a Jumara. Deus abençoe, Gilmara, daqui de Belo Horizonte. Ela falou assim que em agosto de 2016 teve uma perda da visão do olho esquerdo. Ela falou que foi em vários oftalmologistas que afirmaram não ter nada. A pessoa vai ao oftalmologista, não tem nada, ela deve ir aonde? A um neurologista? O que acontece? Ou uma perda da visão em algum momento e parar, foi em 2016, não quer dizer... Se a Gilmara, né? Isso. Se ela for uma paciente jovem, 25% dos pacientes com esclerose múltipla começam com alterações visuais, entendeu? Então, geralmente vai ao neurologista e não ao oftalmologista, né, e não encontra. Então, eu sugiro que ela procure um neurologista para ver se isso pode ser uma causa do que a gente chama de neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. É difícil falar sem examiná-la, né? Mas o ideal é que ela procure um neurologista, já que não encontrou nada com o oftalmologista, né? Ainda mais se ela for jovem, né? Entendi. Então, é importante. Aline, para o pessoal, onde fica essa associação de apoio? Aqui, fala para o pessoal, às vezes as pessoas estão vendo, eu queria, né, ter mais contato, eu queria conhecer mais, entender mais a respeito. Eu fico triste toda vez que perguntam isso para mim, qual que é o endereço? Nós não temos endereço. Desculpa, eu estou saindo de um resfriado forte. Não tem problema não. Com um pigarro. Depois eu vou pedir o pessoal trazer uma aguinha para ela. Então, a gente está sem sede física já desde 2013, mas isso não nos impediu de funcionar. Estamos ativos, temos uma página no Facebook que é muito ativa, a gente acolhe os pacientes por lá mesmo e a gente eventualmente marca encontros para esses pacientes se encontrarem tudo. E eu me disponho a receber pessoas com interesse de conversar e saber um pouco mais da doença. A vice-presidente da MAPEM também se dispõe, e toda a diretoria, aliás. E, por enquanto, estamos sem sede, mas a gente está online no Facebook, na página amapem.esclerose múltipla. E a gente Como tem um chama grupo... a página? Amapem.esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Isso. Okay. E a gente tem um grupo de WhatsApp que tem pacientes de Minas Gerais inteira. E esse grupo é muito eficaz e muito efetivo. A gente tem trabalhado de forma bem bacana. Que bom. E estamos à disposição. A gente tem alguns depoimentos de pessoas com esclerose múltipla. Vamos assistir, depois a gente continua conversando. Vamos lá. Olá, meu nome é Sabrina, tenho 39 anos, moro em Belo Horizonte, pedagoga. Há 16 anos eu tive diagnóstico de esclerose múltipla. Meu primeiro surto foi uma neurite óptica. Depois disso, foram diversos outros surtos. Já tive 25 surtos no total, sendo que o mais grave deles foi uma tetraplegia, onde eu só mexia do pescoço para cima. Graças às medicações, a Deus, aos neurologistas e minha força de vontade de viver, eu me recuperei. Tive 2 filhos durante a gravidez e nenhuma intercorrência referente à esclerose múltipla. Um já tem 11 anos e o outro 4 anos de idade. Estou afastada do emprego há 2 anos devido a algumas limitações que a esclerose múltipla me impôs. Mas aprendi a conviver com ela. Tenho grande ajuda da minha família, meu marido, meus filhos, minha irmã e meus pais. Agradeço a Deus todos os dias por levantar e viver um dia após um outro.
Oi, gente, eu sou Andresa Rodrigues, fui diagnosticada com esclerose múltipla há 6 anos. O momento do diagnóstico ele é triste, sim, porque a esclerose múltipla é uma doença rara e degenerativa. Fiquei na cadeira de rodas, fui para Bengala, mas eu sempre fiz balé na minha vida. O momento que eu parei foi esse. Mas hoje eu continuo dançando perfeitamente, faço de tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu prefiro a Andresa com esclerose múltipla do que a Andresa sem esclerose múltipla. Eu dou valor a cada momento da minha vida. Eu vivo intensamente todos os dias. Então, você que recebeu um diagnóstico desse, não desespere, não. É um novo momento, é um novo ciclo da vida. E eu tô aqui para mostrar para as pessoas que é uma doença que não se vê. Então, a gente tem que ser respeitada e mostrar que existe essa doença, sim. Uau! E aqui, gente, tá bombando de pessoas aqui, né, que tiveram compartilhando. Ô, Aline, depois que você já teve mais surtos? Depois que você começou a fazer tratamento? Tive, porque o tratamento... Isso pode acontecer Pode também. acontecer. Às vezes, o medicamento que a gente inicia usando não dá muito certo. Até adaptar. Até adaptar. Então, como existem outras alternativas de medicamento, bacana é isso, que o paciente vai testando até encontrar um que vai dar certo no organismo dele. Então, eu comecei a usar um medicamento quando eu tive diagnóstico e tive muitos surtos com ele. Aí, nesse caso, é considerado falha terapêutica. O neurologista muda o medicamento e no segundo medicamento eu estive bem, estou até hoje com o segundo medicamento super bem. Que bom. Há 4 anos já. E, doutor Rodrigo, para a gente encerrar, as pessoas que acabam não tratando as consequências, ela pode ter problema de esterilidade, pode ter muitos problemas no dia a dia dela se isso não for diagnosticado? Ou até diagnosticado, mas dependendo do... Existem níveis? Existem. Na verdade, assim, a esclerose múltipla ela é uma doença inflamatória e degenerativa, né? Então, ela pode progredir. Então, o paciente pode parar de ter esses surtos e começar a ter pioras neurológicas, que seria assim, uma força que era ele conseguir andar, aquela perda de força pode ir progredindo. O que a gente sabe, o que a gente vê, assim, esterilidade não acontece com esclerose múltipla, né? Então, assim, o paciente pode engravidar, pode ter uma gestação, precisa de um aconselhamento médico, de um acompanhamento médico, né? E é importante, na verdade, assim, entender que ter um diagnóstico de esclerose múltipla não é um selo, assim, né? Ah, eu tenho esclerose múltipla, minha vida acabou. É o contrário, né? Os depoimentos que nós vimos ali, os pacientes, na verdade, falam que recomeçaram a vida. Até e Deus tem um propósito para todo mundo, né, Carol? E não dá uma carga maior que a gente pode carregar, né? Então, assim, então, na verdade, talvez a gente tenha que entender o porquê disso acontecer, né? A gente vê a Aline aqui, que é um grande exemplo, né? Ela mesma tem vários testemunhos, né, Aline, que o quanto que mudou a vida dela para melhor, né? Uma atividade física protege, né? Assim, alimentação balanceada, fazer leituras, palavras cruzadas, que a gente chama de reserva cognitiva, tudo isso é um fator de proteção, entendeu? Ó, que interessante. Vocês vão ter que voltar mais vezes aqui, gente. Não pode ser só uma vez no ano, não, né? Então, na verdade, em maio, temos o Dia Internacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Dia Mundial, que é na última quarta-feira de maio. De repente é uma oportunidade. Tem que voltar, então vocês trazem pra gente, não vão perder contato não e vamos trazer mais conhecimento. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Aline, Deus abençoe vocês cada dia mais. Tá, muito obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.